E aí, meu nome é Eri, seja bem-vindo ao meu canal e veja o que acontece essa semana no mundo do rap. E a sua live toda a vida será um fight, e esse fight só termina quando ele cai e não se levanta mais. Niggas ainda não se aperceberam do... Bem, simplesmente quando se fala de um dos maiores escritores da língua portuguesa, o Warren Pires Sanha, ou simplesmente Halen Halloween, é um dos mais destacados. Nascido em 4 de agosto de 1980 em Guiné-Bissau, e não, o Halloween não possui origem angolana, simplesmente a música dele foi muito consumida aqui. Então, o nosso foco de hoje não é sobre a história do Halen Halloween, mas sim como a história da carreira dele acabou. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sino das notificações. Bem, o Warren Pires Sanha, ou simplesmente Halen Halloween, deu início na sua carreira musical em 1995. Na altura tinha por aí 15 anos de idade. Além disso, ele também foi um dos fundadores da YK em 1999. Então, depois de desenvolver a sua carreira musical com o apoio de seus amigos, ele lançou algumas músicas, mas elas não foram assim tão bem recebidas. Até que em 2006, ele lançou seu primeiro álbum de estúdio chamado de Projeto Mary Rich, que fazia parte da sua primeira produtora, que era Sonoterapia. Assim, então, sendo o álbum que deu a fama para o Halloween, que possuía músicas bem classificadas como No Love, Fly Nigga e Ciclo da Vida. Então, vendo que o álbum já foi bem recebido pelo público e que já tinha inúmeras visualizações, então o Halen Halloween decide lançar o seu segundo álbum. Isso em 2011, então ele decide lançar o seu segundo álbum chamado de Árvore Criminal, álbum que também foi muito consumido e que contava com música com boas classificações como Aleluia Ressurreição, O Convite e Drufus. Bem, na fase do seu segundo álbum, o Halen Halloween já era muito bem conhecido pelo público, mas tinha algo nele que chamava muita atenção, que era a sua forma de trazer para o público a vivência dos adolescentes daquela época. E com isso se importavam com mulheres, drogas e ostentação. Então, passaram-se mais 4 anos e o Halen Halloween anunciou seu terceiro álbum chamado de Híbrido. Então, resumindo, o álbum Híbrido queria mostrar a próxima fase em que o Halen Halloween queria mostrar para o seu público. Uma fase em que ele agora era mais maduro e que estava em outros caminhos. Uma espécie de evolução, assim como o seu primeiro e o seu segundo álbum. Até que em 2019, ele decide mostrar essa sua nova evolução para o público. O nosso ponto-alvo de hoje, o álbum Unplugged. Bem, o álbum Unplugged falava das suas mudanças. Ele agora estava mais focado em falar de religião e sobre pessoas que ele conheceu e que já não via faz tempo e que também dizia que ele nunca mudou, ele sempre o mesmo. Essa sua nova fase deixou seus fãs meio confusos, porque parecia que ele estava se despedindo e aqui era mesmo isso que ele estava fazendo. O que acontece é que quando ele lançou seu álbum em 2011, então ele ficou um tempo sem lançar nada. Então, nesse período de tempo, ele garantiu com seus fãs que ele estava se despedindo. Depois de lançar o seu último álbum, passaram-se mais alguns meses e ele fez uma publicação lá no seu Instagram que chamou muita atenção para o público, que dizia o seguinte: durante anos tentei fazer música e servir a Jeová ao mesmo tempo, mas isso sempre foi uma tarefa impossível para mim. Eu amo demais, não consigo fazer nada por metade. Não consigo estar envolvido em nada que não seja 100%. Então, seus fãs não entenderam o que estava se passando no momento. Então, ele decidiu fazer o seu segundo post que dizia o seguinte: não entender que nenhum escravo pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ele acabará sempre a pegar-se a mais a um e desprezar o outro. Eu tenho vindo a desprezar o meu pai há muito tempo e não farei mais. Simplesmente o Halloween disse que não poderá fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, rap e focar-se em Deus. Então, ele disse que agora seria cristão, ou seja, 100% cristão. Então, depois da postagem que ele fez lá no Instagram, ele apagou a sua conta e decidiu se aposentar do rap com 34 anos. E se alguém reconhecesse ele na rua, que não parasse ele para pedir autógrafo, porque ele queria estar longe dessas coisas agora. Agora queria ser uma nova pessoa. Então, é esta fase que ele estava dizendo que ele estava a entrar. Bem, depois dele desistir do rap, ele lançou um livro chamado de Livre Ámbito, que explicava o porquê do abandono e dessa sua nova fase em que ele estava a viver. Então pessoal, esse foi o nosso trap semanal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sino das notificações e deixar uma sugestão nos comentários para o próximo vídeo e até a próxima.